So box, box, box. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Box, Box, Box. Eu sou Aninha Ramos e estou aqui com Denis Augusto. Cara, e não é que Las Vegas colocou a Fórmula 1 na roleta? Não é, menino? Depois do caos na classificação e na largada, a corrida foi meio morna e boa pra dar uma ninada na galera. Porém, o pós-corrida deu aquela incendiada no campeonato. Então vamos embora pra pauta. O pódio, até as 5 da manhã do Brasil, foi Verstappen, Norris e Russell. O pódio que todo mundo foi deitar, né? Todo mundo foi deitar com esse pódio aqui no Brasil. Todo mundo foi dormir com esse pódio. Até quem não dormiu. A gente teve relatos no nosso grupo de apoiadores, porque aconteceu uma coisa esse sábado. Uma coisa aí que a gente bebeu pra comemorar. E aí, né, teve uma galera que bebeu demais pra comemorar. Curtiram bem a noite. E que talvez enquanto ainda estavam com consciência do que aconteceu no GP de Las Vegas, o pódio ainda era esse que a Aninha falou de Verstappen, Norris e Russell, né? Exato. Aí depois das 5 da manhã, quando a gente acordou, né, eu acordei às 7 da manhã pra dar aquela despertada, peguei o celular, quando eu peguei o celular pra ver a hora, tava lá o quê? A notificação da Fórmula 1, o breaking do aplicativo da Fórmula 1. E o pódio virou Verstappen, Russell e Antonelli depois da desclassificação das duas McLarens. Por excesso de gasto do assoalho. Não é só a Ferrari que faz essa merda. Tá certa a indignação. Mas eu acho que a Ferrari se sentiu vingada por essa merda. Oxi! Pelo menos os ferraristas sentiram, né? Bom, vamos começar do começo? Eu acabei nem colocando aqui na nossa pauta a classificação, até porque eu não vi, eu dormi. Mas vale a pena falar que foi absolutamente caótica por causa da chuva, né? E aí no final teve uma bandeira amarela e o Norris passou de lavada, ficou com a pole e a galera não teve nem chance. Foi o Berman que bateu, eu acho. No finalzinho, né? É isso. Na verdade, não é que ele bateu, ele tentou ver o que conseguia fazer com o carro, que ele virou passageiro da agonia. No carro foi ele... Ah, sim, ele ia acoplando na 14. É sempre lá. O Hamilton saiu no Q1, tanto porque teve um problema de comunicação aí. Assim, eu não parei pra rever os rádios, gente, mas eu já vi gente que viu os rádios e falou, cara, o Adami tava dizendo pra ele que era pra ele forçar. Foi loucura da cabeça dele ele ter parado no meio da volta, né? E já vi uma galera falando que não. Então, não sei, porque eu não vi, eu não voltei pra ver. Mas, de qualquer forma, ele pegou um bollard, né? Esqueci como é que é a palavra em português. A gente vê as coisas em inglês o tempo todo da Fórmula 1 e a gente esquece as palavras em português. Ele pegou, basicamente, um cone e isso também já, né, acaba com a volta da pessoa. Então, assim, talvez tenha sido ali uns 80% culpa do Hamilton, 20% da Ferrari. Mas aí ele largou de último e eu acho que essas foram as coisas mais importantes da classificação. O Leclerc ficou em nono, reclamou muito do carro, mas vamos falar isso no Ferrari Cast. E até o Hamilton é bom a gente falar no Ferrari Cast porque foi complexo. Ele tá ele passou de estágio perna longa triste, né? Ele tá na bacia das almas, mas enfim, você tem aqui pra gente poder falar um pouco do caos que foi a classificação. O Piastri também ficou em quinto, né? O Sainz fez uma ótima classificação, ficou em terceiro, mas não segurou a onda durante a corrida, né? Foi ultrapassado, os carros melhores, enfim, a Williams fez um bom trabalho na chuva, né, com um carro que vai funcionar melhor nessa situação, mas quando secou e a corrida foi no seco, não deu pro Sainz segurar ali essas posições ali, esse início, né. Até pra gente colocar uma notinha rápida aqui que a segunda metade da temporada do Sainz, ele tá bem decente, né. Ele chegou no Williams, com o carro. Ao passo que o Albon... Coitado do Albon, né? Nossa, e o Albon tá tendo muito azar também, né? Ele teve umas situações ruins e teve, obviamente, erros e batidas dele também. Mas ele também teve uns azares, assim, muito loucos. Então, também foi batido. Não foi só ele que bateu, ele também foi batido bastante, né? Mas ele fez uma primeira parte de temporada impecável. Né? Sim. Enfim, chegamos então na largada. O Norris aí da pole, Verstappen em segundo. Ai, cara. Eu disse no nosso grupo de apoiadores que é incrível como que assim que o Max Verstappen alinha o carro ao lado de Lando Norris, como que o Lando Norris vira uma criança de 5 anos, né? Sim. Incrível isso, cara.
Ele tem um medo, ele dá uma tremida, né? Que, pelo amor de Deus. E ele largou tentando fazer o que o Verstappen faz, né? Sim. Dar uma espremida no outro, enfim. Ele tentou fazer o que o Verstappen faz, mas ele, assim, perdeu o carro de um jeito tão bizarro que ele foi lá fora, perdeu a posição pro Verstappen, que só ficou ali esperando ele fazer a merda dele, e pro Russell, né? Então ali o P1 dele virou P3. E ele deu uma suadinha pra passar o Russell, não foi tão simples. Mas também quando passou, o Russell também não conseguiu chegar, e aparentemente o Russell tava com problema no volante. Ele teve esse problema na classificação e o problema continuou. Então ele tava com o volante puxando e tal, não tava legal o volante dele, mas ele se adaptou e foi até o final. Que é o que o Russell faz o ano inteiro, né? Inclusive, eu ia falar que, lembrar daquele caso lá do Bahrein, que ele corre sem rádio, que o rádio dele interfere no rádio de todos os pilotos, né, na pista. Uhum. Se eu não me engano, o Albon, ele ficou sem rádio e ele se comunicou com plaquinha a corrida inteira. Sim. Pra você ver como que o Albon tá numa puta fase... merda. Quando a merda é grande, realmente, né? Uhum. Então, o Norris perdeu ali a frente, né, a pole, e o Verstappen daí pra frente levou. No fundo do grid, rolou um grandíssimo caos. Por quem? Por Gabi. Bibi. Nosso querido Gabi. Meu Deus, Bibi. Você... Nosso querido Bibi. Errou feio, errou rude. Sim, vou trazer uma questão aqui que a gente já trouxe em outros programas, mas agora a gente já tem o dono da orientação. Porque eu tinha dito que a Serrazoli tinha falado que alguém na Sauber, no entorno da Sauber, até a gente pensava que era piloto, tinha falado pro Bortolucci, cara, você tá em temporada de estreia, você se correndo do jeito normal que você corre, você vai ficar onde você fica mesmo, não vai muito longe. Então talvez esteja na hora de você arriscar. Aí a gente descobriu quem foi essa pessoa, né? E a gente descobre, Aninha, que é Binotto que falou isso pra ele. Binotto, né? Binotto sendo Binotto. Assim, acho que Binotto está certo neste caso. Ele tinha mesmo que falar esse tipo de coisa, porque realmente é pro Bibi arriscar. Só que Bibi errou feio, errou rude, errou a freada, assumiu o erro, parabéns. Estou dando parabéns, já estou gostando mais de você, Bibi, porque errou e assumiu os BO dele. Isso eu sempre falo. Eu gosto de piloto que erra e eu assumo o BO. Eu posso passar pano pro piloto, mas o piloto tem que estar assumindo os BO dele, entendeu? Certo. E o Gabi fez isso. Ele assumiu o BO dele, ele foi lá, pediu desculpa pro Stroll, falou, errei, fui garoto, fui moleque, errei a freada e desculpa aí, Mausaí, por ter tirado da corrida. Não era minha intenção, eu só queria te ultrapassar. O Bortoleto mostrou nesse ato que ele é uma pessoa melhor que muita gente, inclusive eu. Eu não pediria desculpa pro Stroll, não. Porque meio que assim, eu nunca vi o Stroll fazendo isso com outra pessoa e ele já fez esse tipo de movimento com outras pessoas, mas... mas é aquilo, né? Não tem a ver com o outro, tem a ver com você, né? Exatamente. E aí o Gabi mostrou que ele é um cara educado. Sim. Então, muito bem, Gabi, muito bem. Errou, assumiu o erro e foi lá e pediu desculpa. Isso aí. Mas enfim, deu um caos no fundo do grid que o Hamilton, que largou de 20º, foi parar em 12º. Esse foi o nível do caos. Abriu um buraco e ele foi lá no meio. E ele foi. Lindão. Certíssimo, maravilhoso. Antonelli também se deu bem nessa, porque ele tinha largado em 17º, né? E ele também se deu bem nessa. E aí o Antonelli se deu muito bem também, porque rolou um safety car virtual logo ali no início, e ele parou, sei lá, com 2 voltas, e trocou o pneu dele pro pneu duro. Ele tava, acho que tinha largado de médio, e ele trocou pro pneu duro, e aí que veio o pulo do gato da Mercedes. A Mercedes fez uma puta de uma estratégia com ele, né? Sim. Colocou ele no jogo. Ele que se tirou do jogo de uma forma que eu não vi, mas a FIA viu. Que é uma largada queimada ali, que, cara, sinceramente, é olho biônico pra você ver o negócio, assim, mas se o sensor pegou, é porque rolou, entendeu? É isso. Tem um sensor. É que tem umas coisas, assim, né? Que são, fala em inglês, slam dunk, né? Que são muito certeiras. Porque tá no sensor. Então, é sim ou não. É fez, não fez. Não importa se fez por 0.1 segundos, 0.001 segundos. Se o sensor pegou, foi. É que nem a passagem no box acima da velocidade, entendeu? Passou 0.0001 acima da velocidade, mano, pegou, é isso. E foi o caso do Kimi nessa. Ele nem entendeu, ele nem sabe o que ele fez. E aí tem um rádio até do Bono falando pra ele, não, a gente vai sentar e vai ver exatamente o que foi que aconteceu, o que foi que você fez, né?
Pra explicar pra ele, lembrando, Kimi, assim como Gabi, eles são rookies, eles são novatos. Então, esse tipo de erro ainda é absolutamente aceitável. Sim. Né? Até pela questão de que, assim, é um carro completamente diferente, com muito mais coisa do que um carro da F2 tinha. Tudo bem, eles estão aí já quase um ano nessa, né? E já fizeram seus testes, sempre fizeram testes e coisas assim com as suas respectivas equipes e tal, ou equipes de academia, né? O Gabi era da academia da McLaren. Mas é muito diferente isso tudo na pressão da corrida, com realmente olhando lá e vendo a luz vermelha apagar na tua cara, né? Então, eu passo super pano pra erros de rookies nesse nível, assim, que estão errando o Gabi e o Kimi. Eu acho que os dois estão errando o que se espera de um rookie, com a diferença de que talvez as pessoas tivessem mais expectativa no Kimi por toda a pompa e circunstância que o próprio Toto fez com o garoto, né? Não, totalmente. É assim, o Antonelli, ele não é da tristeza que todo mundo achava que ele era quando no começo da temporada a galera tava cobrando resultado demais, mas também não é, vamos colocar assim, o gênio que o Toto vendeu. Então ele que tá tendo que lidar com todo esse entorno que se criou dele, tanto positivo quanto negativamente. E ele sofreu, mas ele aparentemente tá conseguindo dar a volta por cima. Um exemplo disso foi o resultado dessa prova. Ele herdou um pódio que talvez, se fosse isso lá naquela fase europeia terrível dele, não te teria herdado, sabe? E isso é uma evolução. E quando você tem todo o entorno, por mais que o entorno tenha jogado ele na fogueira, o entorno soube abraçar o menino e reconduzir ele. Algo que a gente espera que aconteça na Sauber com o nosso querido Bortoleto, né? Que ele tá nessa maré, né? Tem agora as próximas duas provas, acho que são provas que a F2 correu, a F3 correu, então ele vai voltar a ter o fator da familiaridade com a pista, né? E a gente espera que ele retome aquele Bortoleto que a gente se divertiu tanto e gostou tanto de ver no começo da temporada, né? Sim. Ainda sobre o Kimi, então, ele teve essa boa estratégia da Mercedes, né? Eu acho que a Mercedes, inclusive, no início pensava em fazer 2 paradas. Só que o Kimi teve a sorte, né, de ficar numa situação em que ele ficou com ar livre por muito tempo na corrida, com esse pneu duro. Então, ele conseguiu fazer uma gestão de pneus muito boa, porque ele tava meio que assim, na terra de ninguém, por um bom tempo na corrida, sem precisar defender e sem conseguir atacar, não tava perto de ninguém o suficiente pra atacar nada. Então, ele conseguiu fazer ali uma gestão de pneus muito boa no meio da corrida, com aquele pneu duro, enquanto a galera tava parando, a galera de média ia parando, a galera de duros ia parando também e tal. E ele foi gerenciando ali. Quando o Piastri chegou nele, e a gente vai falar de Piastri na McLaren depois, ele tava com um pneu ok. Tinha ali um graining e tal, que passou depois de um tempo, e ele tava com um pneu ok. Isso demonstra também como o pneu da Pirelli, ele tá muito suscetível ao ar sujo. Porque quando você olha pro Leclerc, por exemplo, pro próprio Piastri atrás do Kimi, né? Depois de, sei lá, 5 não, mas assim, umas 10 voltas ali naquele trem de DRS, os pneus dos dois foram embora. E o do Kimi tava bom. Por quê? Porque ele tinha ar livre pra cacete. Ele ficou no ar livre a corrida quase toda. Sim. Óbvio, ele sim fez um bom gerenciamento, mas ele fez um bom gerenciamento porque a corrida permitiu que ele fizesse. Que não foi o caso do Oscar e do Charles, né? O Oscar e o Charles estavam o tempo todo correndo atrás de alguém. Um do outro, inclusive. Então, o Kimi mostrou que ele tá desenvolvendo bem a gestão de pneus dele, né? A Mercedes acertou muito bem na estratégia. Então, muito, muito, muito boa corrida, mesmo com a punição, que eu acho que, assim, faz parte. Sim, dores do crescimento, para ele especificamente. Exatamente. Mas falando em dores de crescimento, né, o Norris ainda tá... As deles ainda doem, né? Olha, ele não conseguiu chegar perto do Verstappen. Aí foi muito engraçado, né? Porque quando ele finalmente passou o Russell, porque ele demorou pra passar o Russell, passar de fato, né? Porque aí para, não sei o que, lá. Então até ele realmente passar e falar, bom, agora eu posso. A McLaren mandou ele, bom, agora você vai correr atrás do Verstappen, vambora. Cara, não deu. Por que será? Doideira, bicho. Não deu. A McLaren demorou muito tempo, eu tava vendo, né, agora de manhã, que a McLaren demorou muito tempo pra mandar ele fazer o nosso famoso lift and coast, que a Ferrari sofre muito com ele. Então, era o que a McLaren deveria ter feito com o Norris e Piastri pra não ser desclassificada. Só que a McLaren demorou muito tempo pra perceber que estava com o gasto do assoalho mais alto do que o esperado. E aí ele só foi fazer lift and coast no final da corrida. E daí, meu amor, abraça porque já foi. Não, e não só de assoalho, mas também de combustível, né? Também de combustível. E não chegou no Verstappen. O Verstappen terminou a 20 segundos dele e ele não conseguiu combater. A McLaren tem um problema de velocidade de reta, na
na verdade. A McLaren não tem uma velocidade de reta incrível. Inclusive, o Oscar se salvou ali de ser ultrapassado pelo Leclerc, porque o Leclerc estava com uma asa maior do que o restante da galera e tava tirando tempo nas curvas. E na reta, se ele não tivesse DRS, ele não chegava. Era uma coisa até, nossa, assustadora olhar o setor 3 dele, porque era assim, ele tomava 4 décimos, 5 décimos da galera. Sim. E tinha que tirar tudo nas partes de curva, e tirava. Mas foi isso que deu uma salvada no Oscar, ter ficado muito tempo no DRS do Antonelli, até o ponto de o pneu, tanto dele quanto do Leclerc, irem pro saco. Parece que a McLaren não falou pro Piastri fazer lifting coast. Assim, o Piastri, eu não me lembro quem que foi durante a prova, mas tem uma ultrapassagem que parece que o carro do Piastri quebrou, de tanta fagulha que saiu debaixo do assoalho dele, sabe? Ele joga pro lado e ultrapassa normalmente, só que você vê a cena na transmissão, parece que ele pegou um pedaço de carro e foi embora com o carro, assim, entendeu? Quebrou e tal, assim. Mas não, era só o assoalho, ele raspando, e aí chegamos na punição, que simplesmente coloca o campeonato de novo em disputa, né? Temos um campeonato, porque os dois foram desclassificados por excesso de gasto na prancha. Então, vamos explicar, a gente já falou sobre isso, claro, né? Porque a Ferrari também já teve essa desclassificação, mas vamos, de modos bem simples, explicar o que é, né? Tem uma prancha embaixo do carro e essa prancha não pode ter um gasto maior de 9 milímetros. Para medir esse desgaste, ela tem uma plaquinha de titânio que fica na mesma altura ali da prancha e essa plaquinha tem um círculozinho, uma bolinha, ela é meio aberta, né? Então, toda vez que o carro bate no chão, arrasta no chão e aí sai fagulha, não sei o que lá, essa placa tá gastando. E o círculozinho vai ficando mais pra dentro. Ele vai sendo gasto. E aí, quando a FIA vai medir, a altura desse círculo não pode ser menor do que 9 milímetros, porque isso demonstra que você gastou demais. E aí, quando eles medem ali, o círculozinho, ele tá com uma largurinha uma altura, uma largurinha de, acho que tinha partes que tava com 8.9, 8.7, 8.8, e isso nos dois carros. Então, os dois foram desclassificados. A Mari Becker, no Instagram dela, colocou uma foto desse dispositivo, que não é do carro nem do Norris, nem do Oscar, mas que é exatamente o dispositivo que a FIA usa para avaliar essas questões. Sim, o post da Maria é ótimo. Inclusive, vão lá ver, porque o post dela tá bem explicadinho também. E aí, com a visualização, né, com a foto, fica mais fácil de entender. Então, os dois foram desclassificados por isso. E não é a primeira vez que isso acontece essa temporada, mas aconteceu com a Ferrari antes. E foi aquele caos, aquela coisa, a Ferrari palhaça, não sei o que lá. E agora aconteceu com a McLaren. Então, assim, tifose estão felicíssimos de ver isso acontecer com outra equipe. Porque mostra que, assim, não é só uma questão de ser palhaço, né? Acontece. Enfim, agora temos um campeonato. Por quê? Porque com essa desclassificação, o Max Verstappen está a 24 pontos de Lando Norris, assim como o Oscar Piastri. Semana que vem nós temos corrida do Qatar Sprint, então tem mais pontos a serem disputados. O Qatar tem umas zebras que são malignas, tanto é que vai ser... Zebra alta. Zebra alta, ó. Tanto é que lá, volta e meia, eles têm a questão de que eles precisam fazer 2 paradas obrigatoriamente, que é uma questão de segurança para o pneu não explodir. Por quê? Por causa das zebras. Porque agora já mudou o horário, então assim, apesar de ser muito quente, é menos quente agora do que foi quando o Sargent quase morreu do carro, né? Sim. Todo mundo teve insolação e os caralho a 4. Então, hoje não, a questão não é só o calor, é menos o calor e mais o fato de que as zebras são triangulares. E aí elas, quando o pneu passa, é uma força lateral em cima do pneu, que o pneu não é feito para aguentar essa força lateral. Ele é feito para aguentar a força embaixo, né? O peso do carro e a força embaixo. Aí ele aguenta uma força lateral, mas até a página 2, né? Você vai toda volta abusando da zebra, como os pilotos fazem, o pneu vai embora e o pneu estoura. Não é o gasto do pneu, o pneu estoura. E aí a FIA colocou essa obrigatoriedade de 2 paradas. Então, já vai ser um GP diferente. Tem a sprint e vamos ver o que dá. É uma pista, se eu não me engano, também tem bastante areia. Então, é uma pista que os carros dão uma sambada também. É uma pista boa, não é uma pista ruim, não. É o Bahrein um pouco menos charmoso, né? Mas assim, falando da questão que todo mundo quer ouvir, porque a gente chegou nessa... A gente foi dormir, né, brasileiro, com o campeonato praticamente decidido, né? Porque quando o Norris consegue ultrapassar o Russell e chegar em segundo, era tipo 40 e tralalá ponto, saca? Do Verstappen. E agora a gente tá no diferença 24. Vamos colocar assim a
conta básica, assim, o que o Verstappen consegue tirar do braço dele? Ele vencer 25 e vão colocar que o Norris fica em segundo nas duas. 14. Mais a sprint lá, ele em primeiro, o Norris em segundo. 15. Ele consegue tirar 15. Faltam 9 pra tirar ainda, entendeu? Então, assim, tá difícil pro Max? Tá. Mas, se a gente vê esse Norris que a gente viu hoje, por exemplo, em uma dessas provas, já tem um campeonato de novo. E aí, entra uma questão que é muito interessante, de que, assim, mais uma vez, a Red Bull correu sozinha, né? Porque o Tsunoda, eu nem vi o que ele fez na prova direito. Então, o Max Verstappen nunca precisou tanto de um amigo novo. E esse amigo, aparentemente, é George Russell. Eu acho que o Russell é o cara que tem mais chance aí de botar uma dificuldade na McLaren. Eu acho que o Leclerc também ajuda, principalmente com o Oscar, que a Ferrari tá um pouco atrás ainda da Mercedes também, mas o Leclerc dá uma dificultada pro Oscar de vez em quando. Então eu acho que o Leclerc ainda pode dar uma ajudada também. Vai que faz uma daquelas classificações doidas dele e larga na frente de uma ou das duas McLaren, sei lá, não sei, o Leclerc é meio doido com essas coisas. É possível, né? Eu não acredito em uma vitória da Ferrari, mas assim, uma boa classificação dos dois pilotos pode atrapalhar a McLaren, assim como uma boa classificação do Russell e do Antonelli também pode atrapalhar a McLaren. Uhum. Mas eu coloquei a questão do Russell porque não é envolvendo piloto, é envolvendo equipes. A Mercedes, nesse momento, me dá a entender que ela pode ter um carro que vai disputar mais com uma McLaren do que a Ferrari. Com certeza absoluta. Aí você fala de equipe, você tá correto. Eu concordo plenamente. Inclusive o Kimi também pode fazer esse trabalho. O Russell mais do que o Kimi até por questão de experiência, mas assim, Kimi também pode ajudar. Mas aí eu falo mais até por questão de piloto mesmo, porque o Leclerc já assistiu uns negócios da cartola, tipo foi Austin, que ele segurou o Norris pra caralho e acabou ajudando o Verstappen a ganhar a prova. Então, é possível que o Verstappen tenha umas ajudas ali externas à equipe dele, principalmente porque a Ferrari e a Mercedes estão disputando, as três equipes, na verdade, né? Red Bull, Ferrari e Mercedes estão disputando o segundo lugar. Elas não vão poder ficar lá atrás, né? De bobeira, entre aspas. Ninguém vai jogar pra perder. Então, se tiver que atacar uma McLaren, é aquilo, a gente não tem nada a perder, vambora. E outra coisa também, o Russell, ele sabe que esse lugar dele ali demorou pra caramba pra ser confirmado e que qualquer coisa ele tem que mostrar serviço. Ele não pode fazer uma coisa qualquer nota, além dos bonitinhos da V-Carb, né? Porque o Lawson não sei, mas o Hadjar, ele consegue dar um brilhareco, sabe? Sim. O Lawson às vezes faz um negócio assim, e pior, o Lawson é meio doido, né? Então, essa questão do Lawson que talvez seja o mais latente, mas o que a gente não quer contar, né? Eu já falei isso, acho que foi na nossa live do GP de São Paulo, mas assim, é pra, sei lá, se chegar em Abu Dhabi com o Max tendo chance de ganhar ou então de ficar um pódio, ele primeiro e o Norris em terceiro, esses dois aí, sei lá, tomar bandeira azul de propósito, assim, sabe? Umas coisas assim, umas branca e preta, assim, atrapalhando os McLaren, sabe? Duvidaria? Não. Seria justo? Também não. Não, mas infelizmente a Red Bull tem duas equipes e a FIA permitiu isso até hoje, né? Sim. Então, é isso. Mas questão do Lawson pra mim é que, assim, se ele faz uma boa classificação em algum momento e fica ali no meio das McLarens, ou, sei lá, até durante uma troca de pneus, aquele momentinho que tá todo mundo trocando pneu e uma McLaren tem que ultrapassar ele dá uma segurada numa McLaren e fazer uma merda, custa muito não. E nem de propósito, tá? Só assim, a equipe falar, não, segura aí a posição e tal, pra ajudar o Max, o que seria absolutamente comum de acontecer com eles. Lembrando o Ricardo tendo sido colocado pra fazer uma volta rápida e Nossa, tirar... aquilo é inacreditável, né? E tirar aquela volta do Norris. Então, a gente sabe que isso é possível, só que aquilo, né? O Lawson é meio doido, então a chance de ele tentar segurar um piloto da McLaren e fazer uma merda no meio do caminho é possível, assim, eu não tiro isso como opção, não, inclusive, tá? Eu sou menos crível nisso atualmente, porque não temos uma gestão de Christian Horner, né? Com o Christian Horner eu colocaria, tipo, 90% de certeza que isso ia acontecer em algum momento. Mas, não sei, o Mekies não aparenta ser ter essa questão toda, assim, sabe? De vitória a todo custo, tudo e tal. Eu não acho que o Mekies seja esse cara de usar a RB nesse sentido, não. Até porque ele foi chefe de equipe da RB, né? Sim. Mas o Marco ainda tá no paddock, né? Pro Marco virar pros meninos, que são os meninos dele, entre aspas, virar né? Pros meninos sem o Mekies saber, né?
Tipo, zero intervenção de TP e nada. E virar e falar, então, galera, se vocês fizerem aqui, eu dou uma ajudada aí na ida pra Red Bull, enfim, sabe? Você, sei lá, dá uma prometida, tipo, ô Lawson, se você conseguir um desempenho legal, segura o Limbla 12 provas pra você, sei lá, entendeu? Pois é, tipo, se conseguir segurar ele, tua vaga na Red Bull tá certa. Fala isso pro Radiário, entendeu? E tua vaga na Racing Bull tá certa, entendeu? Tipo, nada impede que o Marco faça isso, porque assim, o que impede é ética, e ética é uma coisa que a gente, né, não acredita muito que ele tem. Agora, a gente tá falando sobre isso, e aí vocês devem estar ouvindo e falando assim, nossa, mas por que vocês estão falando questões tão questionáveis sobre a índole profissional de pilotos e tal, assim, como se fosse um fator? Por quê? A McLaren se colocou a mercê desse tipo de coisa. Com o carro que ela tinha, ela já era pra estar campeã disso, independente do que fosse, independente do piloto que fosse. Mas não, aí tem toda essa questão que a gente ficou falando o ano inteiro e voltou, simplesmente o que a gente falou. Precisa de 2 hecatombes pra acontecer isso. Uma aconteceu, entendeu? Precisava de 2, uma aconteceu. E uma aconteceu sem nenhuma ingerência dos pilotos. Exatamente. Porque isso é absolutamente culpa da McLaren. Porque o piloto não fez lifting coach, porque o piloto podia ter feito. Podia, é claro que podia, mas a McLaren avisou a tempo, porque o piloto no carro não tem essa informação. Quem tem que avisar, segura a onda, por isso, por aquilo, faz assim, faz assado, tira o pé na curva tal, como a gente escuta 50 milhões de vezes nos rádios da Ferrari, é a equipe. Ainda mais tratando de um piloto que depende tanto da equipe quanto o Norris. Pois é, você vê os rádios do Norris são, tipo, ensinando ele a fazer certas coisas. Cara, é muito doido você pegar, assim, o rádio do Norris com o rádio do Verstappen, o rádio do Leclerc. É bem bizarro, assim, porque você escuta umas coisas que você fala assim, cara, nunca ouviria isso no rádio do Verstappen, nunca ouviria isso no rádio do Leclerc. No rádio do Hamilton você escuta mais. O Hamilton também é o cara, não que ele precise ser ensinado, gente, por favor, mas que ele gosta das dicas. Ele é da resenha. Ele gosta das dicas. Ele gosta de mais informações, de possibilidades que ele tem de fazer o acontecer. E tem piloto que não gosta. O Norris é um cara que, pelo visto, gosta de receber essas dicas e às vezes ele precisa ser lembrado delas, né? Às vezes tem uns rádios que você fala assim, porra, pera, tu tá mesmo lembrando o cara de fazer isso? Enfim, a McLaren deu esse problema pra eles. Foi a McLaren que criou esse problema. E aí tem questões, assim, mas por que aconteceu? Porque não teve teste de ritmo de corrida nos treinos, porque, né, choveu no TL3 e teve bandeiras vermelhas no 2, então eles não conseguiram saber exatamente o quanto estava gastando de prancha, que é diferente de um stint de tentativas de quali, né, de voltas de quali. Talvez o simulador deles não seja tão bom assim para simular esse tipo de coisa, então erraram nos cálculos também, em cima dos dados que eles tinham. O que é bizarro, porque não é um simulador que é mais novo? Eu acho que o simulador da McLaren é mais novo e, quer dizer, vai ter o da Aston, né? Que vai ser o mais novo, mas assim, hoje eu acho que o mais novo é o da McLaren, sim. Mas aí tem questão de como é que eles fazem a análise de dados, enfim. Aconteceu um erro ali. Faltou dado para fazer análise, faltou tempo de pista por questões que não tinham necessariamente a ver com eles, mas faltou informação para os pilotos. Quem criou esse problema para os pilotos foi a McLaren. Aí a gente tem aquela entrevista realmente maravilhosa do Zac Brown, dizendo que ele prefere que o Verstappen ganhe a ele ter que escolher um dos pilotos dele para ajudar. A gente tá vendo mesmo, verdade. Né? Pelo amor, né? Pois é, o Verstappen agora tem chances reais de ganhar. Não adianta, cara, se você paga a língua, velho. Pois é. Porque assim, não é absurdo que o Norris termine em P3 ou P4 em uma das próximas corridas. Não é absurdo que dê, sei lá, uma merda numa sprint. Sabe, tem umas coisas assim que não são absurdas de acontecer. Agora não precisa mais que seja uma grande hecatombe. E assim, são 9 pontos. Se der uma merda na sprint do Qatar, igual deu uma merda na sprint de Austin, o Max tá no campeonato. Pois é. Porque assim... Porque aí ele já recuperou os 9 pontos. Aí são 2 vitórias. Entende? Então, cara, nossa, é muito bizarro, assim. E assim, é mais uma vez lamentável que a gente tá chegando no campeonato disputado na reta final, mas não disputado porque, pô, tá alto nível, os caras tão brigando lá na frente. Não. É por conta do nível de cagada generalizada que a McLaren comete, saca? É piloto, é equipe, é geral. Todo mundo, geral. Cara. Assim, eu sou a maior defensora de que a McLaren mereceu 100%, 120% o título de construtores. Porque ela fez o melhor carro. Ponto. Não tenho o que dizer. O melhor carro do ano foi da McLaren. McLaren ganhou o título de construtores.
construtores. Certíssimo. Agora, o título de pilotos, eu tô aqui tudo do Max Verstappen até o final, porque um piloto veio bem no início do campeonato, até ali metade, até Monza, ele foi, super consistente, porra, era ele. Tava merecendo. Aí, rolou aquele estresse lá em Monza e ele derreteu e teve aí uma atualização no carro que também fez ele perder o feeling do carro e ele não conseguiu se adequar. O outro veio derretido no início do campeonato e só foi melhorar quando o coleguinha derreteu. Não, quando ele percebeu que o coleguinha derreteu. Pois é. E aí teve essa mesma atualização que fez o Piastri perder o feeling, deu feeling pro Norris. E aí o Norris falou, não, agora eu consigo me aproveitar disso, porque eu fui apoiado pela equipe e aí ele ganhou força nisso. Enquanto o Oscar foi o contrário. Ele se sentiu, com certeza absoluta, desprestigiado pela equipe com aquela situação de Monza. Se eu não estiver muito enganado, foi o Caio Collet que deu uma entrevista recentemente, e ele é amigão do Piastri. Foi um brasileiro, mas eu acho que é o Caio Collet. E disse que uma parada assim, cara, eu não acredito que o Piastri tá sendo desfavorecido na McLaren, mas quando você tá num ambiente onde tudo que desse ambiente aponta pro outro lado e não pro seu lado, você indiretamente vai sentir isso. E claramente, sim, o ambiente da McLaren aponta pro lado do Norris. Só ver essas últimas duas vitórias, se você pegar a bandeirada das duas últimas vitórias, você vê o tanto de mecânico que tá no muro na hora que o Norris passa, e pega qualquer vitória do Norris pra ver o tanto de mecânico que fica no muro, entende? Então, assim, mesmo que talvez não haja um negócio declarado dentro da McLaren, o staff da McLaren, ele gosta mais do Norris. Isso é inegável, entendeu? O Norris cresceu lá dentro, né? Não adianta. E isso num cenário assim, tão disputado e com dois pilotos tão instáveis assim, é muito determinante. Você vê que o Oscar sentiu, sabe? Ele se sente desprestigiado pela equipe. Não é uma questão de sabotagem, gente. É outra coisa. É realmente se sentir desprestigiado. Você tá num lugar, né, que você tá vendo que assim, tá tudo funcionando muito bem, eles te escutam, mas na hora de escolher uma coisa ou outra, a gente vai mais aqui pro lado do Lando. Na hora de ouvir um feedback, dá mais peso pro feedback do Lando, quase que inconscientemente. Só lembrar da história lá da suspensão, né? Pois é. Poxa vida, o Lando foi desfavorecido aqui no nosso pit stop errado, então você vai ter que dar a posição. E eu com isso? Que vocês erraram o pit stop? Que a equipe do Lando errou o pit stop, porque cada box tem sua equipe, né, de mecânicos. Então a própria equipe do Lando erra o pit stop, e aí o Piastri é obrigado a devolver a posição. Então, assim, é realmente um sentimento de desprestígio, de falar assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô me esforçando por essa galera? No caso, ele tá se esforçando por ele mesmo, então ele precisa entrar no modo, e eu acho que assim, aos pouquinhos ele vai entrar, no modo de eu tô me esforçando pra mim. Eu preciso entender isso aqui sem depender de ninguém, porque se eu depender dessa galera, não vai rolar. Eu acho que se tivesse um ambiente mais fértil de vaga, tanto na McLaren quanto na Red Bull, e talvez até na Aston Martin, eu acho que o Piastri já tinha pirulitado ali já, sabe? Ou então já estivesse com uma articulação mais intensa pra sair da McLaren. É capaz de Mark Webber estar já escondido ali, dando umas articulações. Porque ele não é bobo nem nada, e ele conhece esse tipo de questão, né? Ele já passou muito bem por isso. Eu acho que ele já deve estar ali, não sei, conversando com a Aston, conversando com a Red Bull, né? Pra ver se tem alguma chance. Mas assim, todas as conversas que estão acontecendo de todos os pilotos, porque assim, 99,9% dos pilotos têm chances de sair de suas equipes depois de 2026. Sim. Tá? Então, assim, tá todo mundo com contrato em aberto para 2027 ou com cláusula que permite saída para 2027. Todo mundo que renovou com cláusula que permite saída no final de 2026. Todos, sem exceção. Os dois da Ferrari, o Verstappen, o Norris, o Piastri, George Russell e Kimi Antonelli. Isso falando, né, das principais equipes. Tá todo mundo assim. Contrato de plurianual, não sei o que lá, plurianual, que é, sei lá, 25, 26 mais 1. 26 mais 1. O mais 1 é o quê? Mais um mês, mais um ano, mais um dia. Vamos ver como é que tá 26, e aí a gente decide se vai pra 27. Se for... Aí é renovação automática. Se não, aí eu posso sair. Isso vem, inclusive, dos dois lados, não só do piloto, como também da equipe. Mas todos os pilotos estão esperando para ver como é que suas equipes vão ficar. Essa semana rolou muita coisa do Leclerc com a Aston Martin.
Claro, obviamente que o Nicholas Todt está conversando com várias equipes. E todo mundo sabe que o Lawrence Stroll, ele é muito agressivo nas negociações dele. Então, quando ele tá negociando com alguém, ele já chega com quase que o contrato pronto, o dinheiro ali já separado, ele já tá com tudo pronto. Pra ele negociar, ele já chama o cara pra ir pro iate dele. Sim. Vamos conversar? Não, pra gente conversar, você vem aqui conversar comigo, pessoalmente. Então, assim, é um negócio que ele é muito agressivo. É o Tony Kanaan que contou uma história de que teve alguma coisa de kart e tal, assim, que o Lance tava correndo com eles lá e eles falaram, pô, eu gosto de um Wagyu, sabe? E num dia e no outro dia o Lawrence Stroll trouxe da fazenda dele um pedaço de Wagyu pra eles fazerem um churrasco. Pois é. E ele é essa pessoa. Ele é muito prático e ele é muito agressivo nas negociações dele. Então disse que, rumores, né? A Aston Martin tá indo pesado, conversando pesado, enchendo o saco, resumindo, enchendo o saco do Nicholas Todt, que eles já fizeram uma oferta até de salário, tipo 50 milhões de dólares no ano, que é o dobro do que o Leclerc ganha hoje na Ferrari. Eu particularmente não acho que o Leclerc saia por uma questão financeira. Até porque eu acho que se vir uma proposta assim, a Ferrari, considerando o Leclerc que é o Leclerc ali, eles vão fazer uma contraproposta bem generosa pro Leclerc ficar. Eu acho que eles fazem, né, a contraproposta, mas a questão do Leclerc vai ser, cara, vocês precisam me dar preferência, vocês precisam me ouvir e vocês precisam fazer um carro decente. É isso que a gente precisa. Se não tiver isso, eu vou sair, né? E aí a gente entrou no Ferrari Cash. Uma bosta. Competência que chama. Puta que pariu. Ser ferrarista é complexo. Tá difícil ser ferrarista. Foi nada diferente do que a gente já tá acostumado. Ferrari Cast. Por que ele faria isso, né? Além, é claro, da questão financeira, o principal dele seria isso. Porque a Ferrari, desde que ele entrou, não tem um carro que é competitivo por tempo suficiente para se lutar por um campeonato. Então, teve ali brilhantismos em 2019, brilhantismos em 2022, brilhantismos no final de 2024. Tudo muito pontual. E aleatório. Quando o carro tava bom, o Leclerc entregou. Agora, o carro explodindo, o carro que não gira, né? Umas coisas assim, realmente é complicado. Foi engraçado que teve toda aquela questão do Elkann, né? Que mandou os pilotos falarem menos e dirigirem mais. E aí, obviamente, os dois foram perguntados no Media Day, né? Na quinta-feira. Sim. E os dois falaram que não, que eles falaram com o Elkann, que a relação com o John Elkann é maravilhosa, não sei o que, que eles entenderam, não sei o que, patati patatá, fizeram aquela, né, aquela... A gente já viu no Drive to Survive que com certeza a resposta não veio deles. Veio daquela moça que escreve o que ele sempre fala. Só que aí... Quando acabou a classificação, o Leclerc mandou, mas é engraçado que... e detonou o carro. E detonou a Ferrari. Porque ele mandou, desde que eu entrei aqui, a gente não consegue fazer resultado na chuva. E essa era um dos meus fortes, essa era uma das melhores coisas que eu tinha nos júniors, né? Até na Alfa Romeo, que na época era Sauber, né, também. Na Sauber, quando ele começou, a galera entrou em parafuso com ele e muita gente virou fã dele, começou a acompanhar ele mais de perto, por causa da classificação dele no Brasil, que foi uma classificação que a galera tava indo de intermediário pra ir pro Q3, e ele fez mais uma volta de macio e passou pro Q3. E a galera ficou louca com a volta dele, numa Sauber. Sim. E quando ele foi pra Ferrari, ele desaprendeu a dirigir na chuva? Não. Foi a Ferrari que desaprendeu a fazer carro na chuva. Pois é, porque você pega o Vettel, o Sainz, o próprio Hamilton, eles já tiveram péssimas corridas. Assim. A maior parte das corridas deles na chuva com a Ferrari foram muito ruins. Mas aí você pega esses mesmos caras nas suas equipes antigas, ou no caso do Sainz até na Williams, e ele faz classificações ótimas, ele faz corridas ótimas na chuva. O cara desaprendeu a fazer corrida na chuva na Ferrari e reaprendeu quando tava na Williams? Não, né? É bem complexo. E aí o Leclerc desceu o pau na Ferrari, falando que a Ferrari tem um problema, a gente tem um problema com o carro na chuva desde que eu entrei. Então são 7 anos que o carro não funciona na chuva. Não funciona. Então, a gente precisa entender o que acontece e resolver esse problema, né? Isso logo depois de o Elkann falar, gente, vocês falem menos e dirijam mais. O que eu fico pensando é que se o Elkann mandar os dois pilotos embora e o chefe de equipe, eles vão colocar quem no lugar, sabe? Não tem, né? Assim, piloto, eu acho que é mais fácil. Aí, chefe de equipe vai o quê? Chamar o Horner. Já falei, se o Horner aparece na Ferrari, eu estou entrando em sabático da Ferrari, tá? Eu aceito, dói no meu
meu coração, dói no meu coração. Mas eu aceito e aguento e sobrevivo à saída do Leclerc. Agora, a entrada do Horner, meu irmão, me bota num sabático. Se a Ferrari inventar de trazer o Horner, realmente eu caio fora um pouquinho da Ferrari por um tempo até esse filho da puta sair. Eu capaz de acontecer um negócio desse, capaz do Welcome sair, sabe? Não, tá muito engraçado no Twitter, né? Gente, eu não consigo falar X porque eu acho X um nome tão ridículo, não é questão de costume, não. X é um nome tão ridículo quanto o dono dele, né? Exato, aí eu não consigo falar X, porque X parece que eu tô falando de qualquer coisa, entendeu? Sabe quando você tá falando, né? A gente fala X em português, quando a gente tá falando, querendo falar de alguma coisa aleatória, né? Ou hambúrguer com queijo, né? Então... X coisa, eu fiz X coisa, né? Quando a gente tá tentando falar de algo aleatório, a gente não quer dar uma identificação pro que a gente tá falando, a gente fala X, que é coisa X, coisa tal. Então eu não consigo falar X, não consigo. Enfim, desde a história dessa fala do Elkann, tá muito engraçado que tem um perfil de fã, né, da Ferrari, que é o Escuderia Ferrari Fra, que é o da França. Todo post, absolutamente todos os posts da Ferrari, tem um comentário fazendo referência à saída do John Elkann. Fazem uma piadinha com o que tá escrito que tem a ver com o John Elkann, e aí botam a hashtag Elkann out, né? Fora Elkann. Todos os posts, eu não tô exagerando, não sei se ainda está, mas teve uma semana aí que absolutamente todos os posts da Ferrari no Instagram tinham Respect Lewis and Charles, Respect the Drivers, Elkann out, qualquer hashtag possível contra o Elkann. Então, assim, tá engraçado o movimento nas redes sociais, porque não é fácil tirar o Elkann. O Elkann é dono da Ferrari, né? Ele tem porcentagem na família, Elkann, né? Tem porcentagens altas ali da Ferrari. Então não é simples tirar. O que pode acontecer, e que eu acho que deveria acontecer, é simplesmente o Elkann sair fora de mexer na escuderia Ferrari, assim como ele faz, assim como ele não faz, no caso, né? Com a WEC. O time da WEC não tem gerência nenhuma do CEO da Ferrari, empresa mãe, né? Ela é gerida pela AF Corse, que é uma equipe externa, com o apoio da Ferrari. Então, ele não tem ingerência nenhuma e a WEC, foi campeão agora, de equipe e de piloto. Assim, esse seria o melhor dos mundos. O Elkann não se meter na escuderia Ferrari equipe, empresa escuderia Ferrari. Ter uma pessoa que não seja o Vinha, porque o Vinha também é um horror, pra ser o chefe da empresa, né? Que não seja o Elkann, sabe? Então, enfim, acabei saindo um pouquinho da corrida pra falar dos problemas políticos da Ferrari. Não que você tenha feito muito diferente do que a Ferrari fez, né? Porque o Hamilton, ele tá saído da Fórmula 1. Caralho, meu irmão. O Lewis fez uma péssima classificação, e aí é aquilo que eu falei, né? Eu não voltei pra ouvir os rádios, mas eu já vi gente falando que foi erro do Adami, o que eu não duvido, porque eu não gosto do Adami, mas também ouvi gente falando que, na verdade, o Adami tava falando que era pra ele forçar, né? Pra abrir volta, e assim, era uma coisa meio que subentendida. Força, vai lá, Richard off, né? Desliga o carregamento da bateria, e ele abriu volta. Agora, era subentendido que abriu volta, vai embora. Se o Adami não falar para, é tipo, vai, né? E ficou o problema de comunicação que, na verdade, ele tava esperando que o Adami dissesse pra ele que a volta tava valendo e que era pra ele continuar. Só que aí também ele pegou lá o cone, enfim, levou o cone com ele pra casa. Então, foi complexo. Independente do erro, de se teve erro, né? É um absurdo o Adami ainda ser o engenheiro do Hamilton, sabe? Porque claramente são dois caras que não se conversam no que eles têm que se conversar, e claramente o Adami, ele fica muito a desejar a contar as coisas que aconteciam, não só com o Hamilton, mas tipo, muito presepado, aconteceu com o Sainz, por exemplo, coisa anterior, assim, que, cara, não bate, velho. É sempre incrível, a Ferrari sempre olha pro lado errado na hora de ver os problemas dela, né? Sempre. Eu acho engraçado que agora estão vendo esses problemas do Adami, mas a gente que é fã do Leclerc, que o Adami não é o engenheiro, né, de corrida do Leclerc, a gente fala mal do Adami desde que ele tava com o Vettel. Não, é o outro, coitado. Porque, além do fato de ele, né, ter questões, informações com os próprios pilotos, ele tem questões de informação, de comunicação com o box do lado. A quantidade de vezes que o Leclerc recebe uma informação numa volta e o piloto, né, qualquer que seja, Vettel, Sainz, Hamilton, só vai receber a informação 2 voltas depois,
Ou ele dá uma informação, que é geral, uma informação importante, e na verdade o Leclerc só vai receber essa informação 2 voltas depois, porque ele não passou essa informação pro cara do lado, era o Chave, hoje é o Brian. Cara, isso acontece muito. A gente foi percebendo aos poucos que, por exemplo, grande parte dos problemas em que tinha entre o Sainz e o Charles, né, entre o Carlos e o Charles, foi problema de comunicação da Dami. A gente começou a real falar assim, cara, talvez grande parte dos problemas deles não seja eles. Seja a falta de comunicação do Adame com o Brian. Ou com Chave, no caso. Então, assim, fã do Leclerc tá vendo esse problema do Adame há alguns anos já. Mas ele não sai. Ele deve ser um cara muito legal fora dali. Porque o Sainz virou muito amigo dele. O Vettel deu boas recomendações dele pro Hamilton. Talvez por isso o Hamilton ainda não tenha batido o pé pra ele sair. Ou ele tá esperando virar o ano, né? Acabar o campeonato pra falar, olha, chega, acabou. Não quis trocar ao longo do ano por algum motivo pra ver até onde ia. Afinal, é o primeiro ano do Hamilton, que não está sendo um ano fácil. O Hamilton traz meu bono, pelo amor de Deus. Tá chorando pra trazer o bono, enfim. Talvez o Hamilton mude, assim. Não é impossível de mudar. O Leclerc mudou do Chave pro Brian, mas eu acho que o Hamilton vai ter que fazer uma força ali, né? Até pelos anos de casa do Adame. Não acho que isso faça diferença pro Fred, tá? Eu acho que se o Hamilton falar não quero, o Fred vai falar ok. Independentemente dos anos de casa do Adame. Porque, assim como o Chave, o Adame não precisa ser demitido. O Chave simplesmente foi pra outra área da companhia. Ele foi realocado em outra área da companhia e foi fazer outra coisa. Ele só saiu da parte de Fórmula 1. E aí depois ele mudou de empresa. Mas não precisa demitir o cara. Só vai mudar a área dele. Eu espero que aconteça. Eu espero, de fato, que role essa reestruturação, vamos dizer assim, na equipe de engenheiros do Lewis, para ver se pega algum engenheiro de corrida que faça uma comunicação melhor, tanto com o Lewis quanto com o box do lado, em vez de ter brigas entre os boxes, sabe? Sim. Que acontece muito na Ferrari. Mas enfim, sobre a corrida, o Lewis largou bem. Assim, largou bem porque o Bortolotto abriu o caminho pra ele, né? Mas se aproveitou. Podia ter ficado, né, na bagunça. Mas se aproveitou da bagunça. Foi pra 12º, mas ficou por ali por um bom tempo. Ficou olhando a bunda do Berman por umas 500 mil voltas. Do Berman, depois do Ocon, não passava raiz. E assim, Lewis estava com menos downforce do que o Charles, tá? Então, na verdade, eu não sei exatamente qual era a questão. Eu acho que ele simplesmente não estava com ritmo. E ele não conseguia ultrapassar. Quando ele passou, ele chegou a 10º, né, e tudo mais. Trocou de pneu, tava todo mundo de duro, ele de médio. Eu pensei, bom, agora ele vai pelo menos passar o Huckenberg. Na Nina, não. Ficou ali na bunda do Huckenberg, depois destruiu os pneus por causa do ar sujo, acontece. E terminou ali a uns bons segundos do Huckenberg. Não conseguiu passar. E aí eu tava olhando, né, o ritmo eu fico olhando os ritmos de volta, né, o tempo de volta e tudo mais. E assim, teve hora que ele tava virando mais lento do que a galera de duro que parou antes dele. E com ar limpo, não era na hora que ele tava na bunda do Huckenberg, não. Foi com ar limpo. Então assim, realmente o ritmo dele não foi bom. Não foi bom. E não entendi por quê. Assim, eu acho que em relação a carro não tinha nada específico que justificasse. O ritmo dele não tá bom o suficiente para ultrapassar o Huckenberg, por exemplo, né? Sim. Vamos ver o que acontece no Qatar. Já o Leclerc largou mal, na verdade ele largou mal, ele perdeu posição. Na verdade ele não perdeu posição, ele só continuou exatamente onde ele estava, né? Ele não conseguiu ultrapassar ninguém na largada e ultrapassou uma bela galera aí no primeiro stint, mesmo sem velocidade reta. O Leclerc estava com asa maior, né? Ele escolheu ficar com o carro mais para chuva, porque tinha sim possibilidade de chuva pro domingo. E tinha uma galera surtando no X, né? No Twitter, porque, meu Deus do céu, o Charles vai terminar atrás do Lewis desse jeito, com esse carro, com essa asa, enfim. Mas não, a asa e o downforce ajudaram muito ele nas partes lentas, nas poucas partes lentas e nas curvas mais longas, de raio longo, que é um grande problema da Ferrari. E assim, o segundo setor dele era destruidor. Ele fazia um ótimo primeiro setor, mais rápido que o do Piastri. Fazia um segundo setor destruidor e aí ele perdia tipo 3 décimos, 4 décimos, numa volta ruim até 6 décimos na reta. Mas era esse trabalho naquele miolo, nas curvas, na frenagem, que fez com que ele conseguisse ultrapassar Alonso, ultrapassar o próprio Piastri, o Sainz. E assim, acho que se o Piastri tivesse conseguido ultrapassar o Antonelli, que aliás foi outra vergonha do Piastri, né? Ele não conseguiu ultrapassar o Antonelli. Talvez ele tivesse conseguido passar o Antonelli também. Teve uma questão também da Ferrari, que a Ferrari errou com ele na estratégia. A Ferrari ficou no meio termo, né? Porque em vez de cobrir a parada do Piastri logo em seguida, para
tentar evitar o undercut, não, a Ferrari deixou ele na pista por mais umas 2 ou 3 voltas, em vez de deixar ele ir longo, né, e até mais tarde pra ficar com um delta de pneu melhor. A Ferrari parou ele, sei lá, com 3 voltas da parada do Oscar, só deu o undercut pro Oscar. Pronto, McLaren, vocês conseguiram fazer o contrário. Não, mas era com o Norris, o problema é o Norris, o Piastri sempre dá certo. Tem tanto medo de tomar undercut do Charles, que agora vocês conseguiram dar undercut nele, tá vendo? E aí, quando ele chegou no Piastri, foi na mesma hora que o Piastri chegou no Kimi, e aí eles entraram num trenzinho de DRS e daí acabou. Mas on-board do Leclerc foi, assim, maravilhosa. Ele tava fazendo um trabalho impecável nas curvas. Realmente foram 50 voltas de classificação, como ele mesmo disse, porque não tinha velocidade reta, nem com DRS, era bem complexo. Bem complexo. Enfim, vamos ver o que acontece no Qatar, ver se a Ferrari consegue ajudar o Verstappen, porque eu estou 100% do Max Verstappen agora, porque vamos combinar que esses pilotos da McLaren não merecem esse título. O título não é necessariamente merecido, gente, mas eu posso achar que eles não merecem, tá? Fique claro. E a gente falou que, poxa, se o Norris faz 3 corridas a nível de campeão, assim, ele mereceria ser campeão. Na terceira corrida, ele desanda. Não tem como, cara. Ele não consegue fazer 3 corridas em nível alto, cara. É incrível isso. Não é pedir demais, tá ligado? A gente não tá falando pra ele fazer 10 corridas igual o Hamilton e o Verstappen faz. É 3. E ele não consegue fazer o raio dessas 3 corridas, cara. Não consegue. É realmente impressionante. Melhor, pior decepção. Seu melhor, Denis. Meu melhor vai pro Max, por tudo que ele fez fim de semana. Com menção honrosa ao pneu wet, pneu azul, que brilhou, hein? É verdade, o pneu azul existiu! Ele não só existiu quando foi funcional e fez Lance Stroll ir do céu ao inferno, né? Porque o Stroll, ele parecia o Senna na Toleman, botando sufoco no Prost, né? Quando tava molhado, assim. Aí não sei por que que ele arrancou. Eu vou colocar um intermediário aqui. E ficou fora do Q3. É o Stroll sendo Stroll, né? Mas, cara, o pneu azul mostrou que veio. Não precisava aquecer. Os caras entravam na pista, tirando, logicamente, no final daquela reta lá. Ele não fez feio, entendeu? A galera não derrapou demais, sim. Apesar que o Norris, na hora que entrava no terceiro setor, naquele S curtinho ali, ele sempre ia de lado. Mas ele tinha um certo controle do carro mesmo indo assim. Enfim, ele era útil, sabe? Só tinha que ter uma condição muito específica, que é chover, a pista extremamente molhada, mas com chuva branda à noite nos Estados Unidos. Aí ele é perfeito. Eu acho que ele funciona pra classificação. Por quê? Porque não tem necessariamente spray. É, só isso. E aí, os pilotos têm menos problemas de visibilidade na classificação, porque não tem um carro o tempo todo na frente deles jogando água na cara deles. Inacreditável, né? Só que ele não vai funcionar na corrida, porque a visibilidade vai ficar, né, impossível. Só complementando do Max, é que assim, ele, enquanto tiver matemática permitindo, o Max vai lutar, cara. Essa é a diferença, saca? Do que a gente tá falando tudo aqui. Ele se nega a ficar fora do campeonato. Enquanto tiver ponto em disputa, ele poder alcançar esses pontos, ele vai alcançar. E é por isso que ele vai estar chegando à penúltima prova do campeonato, quase que depois de um GP do Brasil que praticamente elimina ele do campeonato, com um cenário não tão absurdo de poder disputar o título em Abu Dhabi. Então é isso, sabe? Assim, tem um cenário que seria muito doido, cara. Mas, que é o Max chegar líder do campeonato em Abu Dhabi. Não, é impossível, né? Porque se dá DNF do Norris nas duas corridas, né? E o Verstappen ganha a principal e faz qualquer pontinho na sprint, ele chega líder. Seria muito cinema. Ele precisa ganhar 25 pontos e o Norris não ganhar nenhum. Seria muito cinema se acontece isso, sabe? Mas enfim, Verstappen é o meu melhor. Seu pior. Pior vai pra Bortoleto, né? Ele poderia ser o melhor, na verdade, porque ele acertou o Stroll. Mas assim, esse negócio que a gente tá falando, tá na cabeça dele e tem que vir uma pessoa falar: meu filho, você pode ser mais agressivo, mas não seja insano. Porque na entrevista antes da largada que ele deu pra Mari Becker e tal assim, ele ficava rodeando assim pra falar: não, é porque, eu sei que o Hamilton tá do meu lado, o Antonelli aqui, mas a gente tem que acompanhar o ritmo deles, a ver eles abrindo o caminho e tentar pegar a rabeira deles. Aí a Mari Becker falou: tem que ser agressivo, né? É o que você quer falar. Ele falou: tem que ser agressivo, tá assim. Então esse negócio do agressivo tá na cabeça dele
Alguém tem que falar, tá, você tem que ser agressivo, mas não tem que ser maluco, entende? Porque se ele continuar nisso, velho... Tem 2 provas aqui que ele manja a pista, entendeu? Ele não precisa ir pra doideira, entende? Ele com administração de pneu e tal, assim, ele consegue chegar legal. Então, menos loucura, sabe? A gente sabe que você consegue entregar, cara. Tem que classificar melhor, mas aí eu acho que talvez ele esteja tentando ser agressivo demais na classificação, e talvez ele precise fazer o feijão com arroz na classificação primeiro, sabe? Eu acho que essa questão do agressivo também faz diferença na classificação. Quando o cara tenta demais, e aí ele entra em overdrive, tentar dirigir mais que o carro, ele vai errar mais. E depois dessa história do agressivo, foi que ele começou a dar umas cagadas na classificação também. E ele precisa classificar bem, pra ele não precisar ser super agressivo na corrida. Sim. Então, assim, dá uma segurada de onda na classificação, pra tentar fazer o feijão com arroz, e entregar e conseguir classificar mais pro meio do pelotão. Não digo ali entre os 10, né? Não necessariamente um Q3, mas conseguir ali um 13º, 12º, até 14º, entendeu? Ir pro Q2, passar pro Q2, já é um bom investimento, vamos dizer assim. E dali, dentro da corrida, dentro de um contexto de corrida, ele pode ser mais agressivo, né? Eu acho que existe a diferença ali do momento da agressividade. Às vezes, na largada, é melhor segurar o pé, encaixar na bunda do coleguinha, esperar o DRS ir. Encaixar na bunda do coleguinha. Minha quinta série não conseguiu. Eu sei. Foi proposital. Mas é isso, né? Eu acho que ele tem que segurar essa... Tem que medir a agressividade. Mas é aquilo. Novato. Tá aprendendo muita coisa. Inclusive a medir a agressividade. Isso aí. Sua decepção? Decepção vai pra Bueiros, né? Novamente. Eu falei isso no nosso grupo, de que a gente teve essa semana, lá em Las Vegas, o pessoal assustado, que tinha uma enchente passando no circuito. Porque choveu em Las Vegas, choveu no deserto, né? Que coisa, né? Aquecimento global, nossa, quem diria que essas coisas iam acontecer na Fórmula 1, olha só, que beleza. E aí a gente vai na sexta-feira e tem algum momento ali de que teve uma red flag muito esquisita que até agora ninguém soube explicar. E se viu depois desse treino, galera olhando o bueiro, né? Então, assim, de novo o bueiro, vocês quase arrebentaram o Sainz com o bueiro, e agora acontece de novo isso aí. E tal, assim, a galera fala, não, mas Las Vegas tem um sistema de escoamento de água, por isso que inundou, porque lá é um lugar seco e quando chove, pelo fato de não ser preparado, mesmo que seja chuva branda, ela acaba acumulando e descendo, assim. É o sistema de evacuação de água deles lá e tal. Assim, não, beleza. Mas passa água, não tem como você contar. Ah, não, o negócio, eu parafusei aqui, passou o Rio São Francisco aqui, o parafuso ficou do mesmo jeito. Não é possível, cara. Você não vai lá checar pra ver se o negócio ficou do mesmo jeito. Então, esse GP, ele tem muita papagaiada, sabe? E eu acho que ela serve pra esconder muita coisa do que se fosse em outro lugar, por exemplo, no Brasil, a galera estaria apontando muito mais dedo, sabe? Ah, com certeza. Com certeza. Essa questão dos bueiros, pelo amor de Deus, né? Eu vi algumas explicações sobre a questão da chuva e tal, e, assim, me pareceu que fez sentido que as chuvas ali, aquele lugar principal que alagou, ele foi feito para alagar, para segurar a água, inclusive, né? Tirar a água, inclusive, de outros lugares que não seria interessante que alagasse, né? Então, toda uma construção para que aquilo alagasse de fato e escoasse a água com rapidez. E bom, funcionou, a pista estava lá limpa. Agora, os bueiros, a essa altura do campeonato, não estarem bem presos, sabe? Tipo, não é o primeiro ano que isso acontece. Todo ano tem algum bueiro que solta, eles têm que ir lá soldar a caralha do bueiro, né? E foi isso que aconteceu. Pararam, viram que tinha um problema no bueiro, aí tentaram resolver. Aí viram que tinha outro bueiro, foram 2 curvas, que eles descobriram que tinha um bueiro também soltando. Aí terminou a sessão e eles foram lá e soldaram os 2 bueiros, pra eles não saírem. E assim, esse GP é o GP da Liberty. Sim. Esse, eu acho que Miami também, são GPs da Liberty. Como pode, sabe? É o GP da dona da Fórmula 1. E assim, venda de ingresso pro GP de Las Vegas, todo ano tem promoção na semana do GP, porque não vende, porque é muito caro. Eles querem fazer um show, mas sem público, né? É muito doido isso. Aí, chega na sexta não tem ninguém, chega no sábado não tem ninguém, aí no domingo tá tudo lotado. No domingo lotou, milagrosamente. Até porque eles devem ver que o negócio vai ficar vazio, aí sai distribuindo ingresso à torta e direito pra convidado aí, né? Deve dar convite pra cacete. Realmente, sim, desastroso pra mim, o GP de Las Vegas como evento. Eu não acho a pista tão ruim, eu acho que dá corridas boas na pista. Sim. E até pra um circuito de rua, ele é largo, né? Ele não é tão apertado assim. Ele dá corrida. Então eu não sou uma
hater de Las Vegas. Inclusive, entre Las Vegas e Miami, eu prefiro Las Vegas. Muito mais. Entendeu? Se eu pudesse tirar Miami, era assim, na hora. Qual GP que você quer tirar do calendário? Miami, sabe? A pista é ruim, aí o evento é aquela pataquada norte-americana que a gente já conhece, não acresce nada a Fórmula 1, aquele GP. Cara, tem muita coisa, assim, que a Fórmula 1 tem que melhorar pra esse evento, o evento em si, né? Não necessariamente corrida, mas o evento em si. Bom, meu melhor, eu coloquei aqui 2, porque eu acho que vale a menção ao Antonelli, mas melhor foi Verstappen. A largada dele foi ótima, ele dominou a corrida. Agora o Antonelli fez um trabalho excepcional de gestão de pneus, ajudado pela estratégia da Mercedes, né? Pior para a McLaren, que deixou os pilotos irem até o final e acabarem com a prancha, a ponto de ser desclassificada. E minha decepção vai pro Gabi, que perdeu a freada e errou feio, errou rude, e tirou o Stroll e, sei lá, podia ter feito uma boa corrida, né? O Hülkenberg fez uma ótima corrida. Então, e eles não estão tão distantes assim em questão de ritmo de corrida. Ele poderia ter feito uma boa recuperação. Sim. So, box. Então é isso, vamos lá. Precisamos sempre agradecer aos nossos queridíssimos apoiadores, porque sem eles nós não estaríamos aqui. Aos nossos apoiadores Monza, nosso agradecimento de coração. Obrigado. Aos nossos apoiadores Silverstone, Interlagos e Mônaco, nosso agradecimento nominal vai para Marcelo Alonso, Isabela Marques, Ed Silva, Andressa Venturini, Felipe Soeiro, Fernando Jambeiro, Viviane Rocha, Jéssica de Araújo, Márcio Ferreira, Jaime de Oliveira, Rafaga Rodrigues, Leonardo Santos, Bruno Lopes, Hugo Costermani e Bruna Soares. Então, temos um episódio. Sim. Muito obrigada, galera, por nos aturar neste momento. Semana que vem tem mais, que temos ainda o GP do Catar, que tem tudo pra ser meio louquinho. E temos um campeonato. Exatamente. Chegamos à penúltima prova do campeonato com um campeonato, efetivamente. É isso. Esse campeonato definitivamente se parece um campeonato. É isso. Quem quiser falar com a gente, estamos em @castboxboxbox no Twitter, no Instagram, no Blue Sky, podcastboxboxbox no YouTube, e nosso e-mail é podcastboxboxbox@gmail.com. Também é a nossa chave do Pix. Então, se quiser mandar pra gente um qualquer pra ajudar aí, sem precisar entrar no nosso apoia.se/castboxboxbox e assinar, pode mandar, porque nosso e-mail é o Pix. Não esqueça de classificar a gente do seu agregador de podcast favorito, 5 estrelinhas, e comentar na abinha de comentários do Spotify, né, que tem uma galerinha que sempre comenta lá. Então sempre tem uma resenha legal e bacana, a gente sempre tá olhando pra trazer pra vocês, pra trocar ideia aqui também. Isso aí. Quem ouve pelo YouTube também comentem lá no YouTube, que a gente dá uma olhada, a gente recebe os alertas, enfim, estamos sempre de olho. Beleza? Beleza. Então é isso, galera. Muito obrigada e box. Box.